Boa noite, então, pessoal. Vamos dar continuidade, então, às questões do Consolador aqui, falando sobre filosofia, né? Essa é a última questão da parte da iluminação, né? Que é a questão 238. Vou, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Está conseguindo ver bem? Sim, tudo certo. Certo. Então, essa questão, pessoal, como eu comentei, né, a última dessa subparte da iluminação, e se pergunta o seguinte para Emmanuel: se para acelerar o esforço de iluminação, se a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas, né? Se a gente precisa alguma inovação, alguma teoria nova, não é? Novos profetas, novas descobertas. Então, essa é a questão, né? E Emmanuel comenta que toda inovação ela é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida, né? É aquela questão, a gente está remando, remando, remando e não conseguiu entender direito ainda, né? Então, estão deixando cada vez mais mastigado para nós, né? A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. Aqui ele faz aquela correlação aos filósofos, né? Ali, principalmente aquela parte de Sócrates, Aristóteles, Platão, né? Que era o conhecer a si mesmo, né? Que a gente já trabalhou bastante nas questões anteriores. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se, de modo geral, no terceiro milênio. Então, aqui ele já está fazendo uma conexão com as próximas questões da área de filosofia, né, que a gente vai começar falando sobre dor, né? E é exatamente isso, né? A gente começa agora a entender, né, a ter uma explicação de por que a gente passa por dores, tanto física quanto morais, né? E só a partir do momento que a gente consegue entender e entender as causas, né, dessas aflições, que a gente se dá conta do que tem que melhorar, né, para evitar, vamos dizer, essa dor, no caso, né. É certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, raras na verdade, mas consoladoras e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aquele sal da terra, e o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, como símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo. Bem-aventurados de seus símbolos vivos na iluminação espiritual. Bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Então, quer dizer que já existem algumas almas iluminadas que vamos dizer, já atingiram, né, esse ponto de iluminação e vão servir como exemplos. Mas na atual situação que nós vivemos, né, eles precisam de muita renúncia mesmo, né, para suportar vamos dizer, toda a imperfeição dos seres que habitam o nosso planeta, né. Então, essa é vamos dizer, o comentário de Emmanuel, né. Eu não lembro se, eu acho que
é uma frase do Chico, né, que ou era do seu Onofre, não lembro, que perguntaram para ele o que iam aprender de novo e tudo mais, né, e ele disse, não, é o Evangelho, né. Quem é que falou isso aí mesmo? Chico, né? É frase do Chico, né, mano? Uhum. É toda a inovação que a gente precisa, né? É entender o que já foi desenhado para nós, né? Eu queria fazer um comentário, Marco, posso? Claro, já ia convidar. Eu sei que tu vai esmiuçar ali a questão, mas é importante a gente falar que a cristianização, né, das almas humanas, né, ainda não foi além da primeira etapa. A cristianização não é querer transformar, né, a humanidade toda em cristãos, né. A cristianização, né, ela é nada mais, nada menos do que a gente agir de acordo com o Evangelho. Ou seja, não precisa ser cristão, né. Tu pode ser hinduísta, tu pode ser budista, tu pode ser muçulmano, né? Que aqueles valores, aquelas leis imperecíveis em todos os credos precisam ser vivenciadas, né? E isso automaticamente alinha o Evangelho. Então não é querer mudar a crença de ninguém, né? E nem criar uma nova religião, né? Mas as pessoas assimilarem que não é fora dessa do Evangelho, que é a vida do Cristo, né, que a gente vai conseguir a nossa iluminação. E um fato importante que ele fala aqui, Marco, é o terceiro milênio, né? Quando é que é o terceiro milênio? Quando é que começou o terceiro milênio? Começou a partir do ano 2000, né? Do ano 2000. Então a gente está nos primeiros passos, né? Onde ele anuncia aqui profeticamente, né? Ora, somente agora, criatura terrestre, prepara-se para o conhecimento próprio através da dor, ou seja, a gente vai estar aprofundando. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era da concórdia e da fraternidade, que a gente sempre fala em mundo de regeneração, né, mundo redimido, somente poderá efetuar-se, de modo geral, no terceiro milênio. Então, a gente está realmente num momento muito importante e decisivo do nosso processo evolutivo, né, de perceber a necessidade de termos esse evangelismo, como ele fala aqui, né, nas nossas ações e mostrar isso em nós, para que outros também façam, independente do credo que eles têm. Né. A Casa Espírita está preparada para acolher todos os credos, né, porque essa verdade ela é uma verdade universal, né, é uma doutrina que ela serve para consolo de qualquer dor, de qualquer credo, né? Enfim, é bem importante essa colocação de Emmanuel nesse sentido, e sempre é bom a gente frisar que o intuito não é mudar credos, ao contrário, é lançar novas formas de pensamento, né, de percepção, e em aliar o sentimento, a sua ação, a sua caminhada, né, afastado de tudo aquilo que já nos atravancou o caminho, né. Então, é nesse sentido que eu queria fazer esse comentário, Marco. O Jair levantou a mão. O Otávio levantou antes, depois o Jair. Otávio, não estamos conseguindo te ouvir direito, Otávio. Está falhando, Otávio. Não saiu nada de volta. Não saiu, Otávio. Acho que vai ter que entrar de novo na reunião. Enquanto isso, o Jairo pode falar. Eu queria fazer um comentário em cima do teu, assim, sabe, Éder? Eu acho que é super importante, né, quando a gente vê a mensagem do Cristo, o quanto essa mensagem do Cristo, desde, né, a sua vinda na Terra, o quanto ele vem influenciar, né, a forma como as sociedades, né, de todos os credos, de todas as formas de organizações, buscando esse bem comum, né, esta organização, principalmente quando a gente lembra lá da Revolução Francesa, né, que traz lemas, né, de prosperidade, de organização.
Então eu fico imaginando o quanto a figura do Cristo, mesmo não dentro das igrejas, nem mesmo não dentro das estruturas religiosas, mas de uma forma direta e indiretamente ele vai tecendo, né, essa disposição do homem buscar o bem, de buscar a verdade, de buscar a, romper com esses processos de aprisionamento, né, de rompimento. Isso tudo para mim ele está amarrado nesse dístico, né, de amor e fraternidade que o Cristo traz. E quando a gente lê Emmanuel e a gente percebe isso na própria vida do Chico, né? O quanto ele era ecumênico, o quanto que ele juntava. E a fala de Emmanuel, se a gente for analisar, ela é nesta direção. Por isso que eu acredito muito que quando a doutrina espírita ela caminha dessa forma, assim, sem essa organização, tem uma organização interna, mas não tem essa chefia, esse comando, né, que aprisiona, ele vem para contribuir nesse processo de aprimoramento das relações sociais e humanas sem fronteiras, né? Então acho que existe essa mensagem não diretamente pautada no Evangelho da forma como a gente lê e estuda, mas de uma forma indireta ou até direta mesmo, na forma como as instituições vão se constituindo, né? Rompendo processos de aprisionamento, de escravidão, né? Então acho que tem muito isso dentro na história, né? No processo histórico da humanidade. Muito bem, Jairo. Otávio, pode falar agora, querido. Ok, deu um pane aqui no meu microfone e aí não saiu nada. É o seguinte, tem uma frase de Jesus que nos diz assim: conhece-te a ti mesmo e encontrarás a verdade e ela te iluminará. Isso aí, lento e gradativamente, a gente vai percebendo, porque no momento em que a gente busca a gente, o espírito, que não deveria ser diferente, né? Nós vamos buscar uma realidade que parece estranha, mas se nós não chegarmos a essa realidade, nós não vamos nos encontrar. Por quê? Na minha percepção, primeiro nós temos que nos conhecer, saber quem nós somos, espíritos. Não é o corpo físico, não é a mente, não é o sentimento. É o corpo físico que nós devemos desvendar. Por quê? Porque no momento que a gente vai tendo percepções, a gente que vai aumentando, que é lento, mas gradativamente, a gente vai acreditando no que vai fazer. Que comigo, até um tempo atrás, eu pensava em fazer uma coisa, mas achava até que nem ia dar. Mas são detalhes, né? Mas hoje eu percebo, porque é lento mesmo, não tem como a gente querer dar o passo além da necessidade da perna, né? Bom, conhecer a gente, saber quem somos, as nossas percepções, as nossas deficiências, espíritos, né? Mas aí tem alguma coisa que a gente deve contornar. É difícil, né? Então, muitas vezes nós pensamos assim, mas eu não consigo. Consegue conectar espírito com espírito, ele com ele. É só a gente querer. Tudo advém de acreditar, ter fé. É isso aí. Obrigado, Otávio. Rafaela? Eu achei bastante importante essa pergunta e eu acho que o ser humano ele não precisa de novas inovações religiosas. Na verdade, eu acho que tudo que a gente precisa já está disponível, né, ao nosso redor. Mas isso tem bastante relação com aquilo que a gente já vivenciou, né, com o nosso sistema de crenças. Então é como se a gente repetisse tudo que a gente aprendeu todos os dias, sem questionar. Tem um filme até um pouco antigo que se chama O Feitiço do Tempo. E nesse filme o personagem ele repete tudo igual todos os dias. É como se ele realizasse
acordasse o mesmo horário, trabalhasse da mesma forma, sem questionar, como se aquele comportamento dele fosse inconsciente e que aquilo não viesse à tona para que ele trabalhasse, para que ele olhasse aquilo que ele precisa melhorar, aquilo que ele precisa progredir. Então, eu penso que nós, como seres humanos, nós não necessitamos mais de algo externo. A gente precisa a gente tem todos os recursos. A gente precisa, como o Otávio falou, né, olhar mais para dentro de si, porque tudo que a gente precisa está dentro da gente, né? E se a gente observar todos os acontecimentos que ocorrem na nossa vida, desde uma pequena doença, desde uma crise financeira, desde algum acidente com algum familiar, isso são gatilhos e formas para a gente olhar para dentro, para a gente se trabalhar, e é isso que eu queria compartilhar hoje. Muito bem, muito bom. Eu queria só falar ali ouvindo o Jairo, o Otávio, agora a Rafaela, eu lembrei do Chico, numa passagem dele, que a senhora chega para o Chico e diz assim: Chico, tá tudo certo na minha vida, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, né? Mas só tem uma coisa que eu precisava para deixar tudo certo, né? Depois que eu conheci essa doutrina espírita, e o Chico, mas o que te falta, minha filha? Eu queria que o meu marido se tornasse espírita. E ele, mas como é que é seu marido? Meu marido é um bom pai, né? Cuidadoso com os filhos, né? Na empresa dele ele trata bem o funcionário, faz divisão de lucros, todo mundo gosta bem dele, inserido na sociedade, né? Me cuida, não sei o que, papapá, né? E o Chico, mas minha filha, ele não precisa ser espírita, né? Já tá tudo pronto, já tá tudo certo, né? Então, é uma forma, como diz o Jairo, né, de mostrar o Chico ecumênico e despreocupado, né, com os prosélitos, né? O nosso objetivo aqui não é botar em fieira todo mundo ser espírita, né? É fazer essa amplitude, né, para que todos possam perceber, como diz Otávio, dentro de si, né, essas aptidões, essas condições que tantos filósofos aí, tantos batalharam para que a gente entendesse e nós não quisemos entender, né? A decadência da humanidade foi em torno da sua vaidade, né, da sua sensualidade e do seu poder, né? E para abrir mão disso, para voltar para dentro de si, a gente teria que abrir mão dessas condições exteriores, né? E essa é a parte mais complicada que tem. Marco. Certo. Para trabalhar essa questão, pessoal, eu trouxe vamos dizer, um ponto de vista pessoal meu, tá? Então não é baseado, vamos dizer, no próprio Consolador ou em outra obra, assim, porque quando eu li essa questão e eu preparei ela eu tinha preparado para o estudo anterior, na verdade, porque a gente tinha duas questões para terminar essa parte, então ela já estava preparada para a segunda-feira passada. E pessoalmente uma coisa que me chama muito a atenção, né, em termos de inovação religiosa, é a aproximação da ciência com a religião. Né? Então a gente não conseguiu trabalhar isso aí na segunda-feira passada e hoje teve aquela palestra ali que eu mandei o link nos grupos, né, do Marcelo Gleiser, né, falando sobre essa aproximação, né, da ciência com a religião. Então, eu trago isso porque eu vivo nesse ambiente, vamos dizer, científico, né, há mais de, posso dizer, há mais de 20 anos aí, né, com pesquisa, sempre na área das exatas. Então, a gente fica muito bitolado, né, no método científico, na comprovação, né, e isso aí muitas vezes gera, vamos dizer, um certo preconceito com o lado religioso, né? Uma dicotomia que às vezes não se aproxima. Então, o que eu trouxe ele está relacionado a essa questão, né? Vamos dizer, dessa aproximação que a gente
que a gente está tendo, né? Então deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, né, eu trouxe aqui alguns slides, primeiramente aqui do primeiro capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Esse capítulo ele é dividido em 4 partes, né, que ele fala uma parte sobre Moisés, o Cristo, né, o Espiritismo e a aliança da ciência e da religião. Né? Então, aqui na parte do Cristo, né, ele comenta que para encontrar o sentido oculto de certas palavras, seria necessário que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Né? E pensando até no nosso estudo aprofundado do Evangelho, né? Quantas interpretações novas a gente tira, né? A partir da própria ciência aplicada nesse campo, né? Depois, falando sobre o Espiritismo, né? Então comenta que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então aqui já nos traz, né, que o Espiritismo ele começa a explicar certas questões que a ciência não tem condições de explicar. Né? Principalmente essa relação com o mundo espiritual, que não é vamos dizer, uma ciência exata, algo que esteja comprovado cientificamente, né? Mas a gente tem vamos dizer, tantas provas irrefutáveis, né, por meio dos fenômenos, de tudo que aconteceu, que não tem como refutar que exista, né? Então o Espiritismo ele vem na forma de uma nova ciência, né? E aí a última parte, né, ele fala da aliança da ciência e da religião. Né? Então, Kardec comenta que a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Né? Então, isso aqui é só vamos dizer, um começo aí para a gente conversar a respeito dessa aliança da ciência com a religião, e daí o Jairo pode comentar. Mas é interessante isso que tu traz, mas lembrando, né, que quando Kardec ele se propõe a se debruçar frente a uma observação, até então ele faz essa imersão como um cientista, ele utiliza um método de análise, né? Então a gente entende que ele da forma mais científica, ele traz essa comprovação. Na verdade, o que se precisa é compreender que a humanidade ela precisa avançar e amadurecer na forma como ela vem enxergando essa questão sobre espiritualidade ou o conhecimento associado à religião para poder valorizar aquilo que Kardec já vem dizendo. Então, quer dizer, é uma necessidade de maturação que até então outras pessoas, em nome da ciência, vêm comprovando a existência, né, além da morte, né? Mas lembrando disso, que Kardec ele utilizou de um método de análise científico, né? Com certeza, Jairo, e não foi à toa que a codificação veio por Kardec, que era um grande cientista, né? Então ele dominava perfeitamente o método científico da época e ele era, vamos dizer, bem cri-cri, né? Ele não deixava a coisa passar sem uma comprovação firme, né? Então, com certeza, ele foi uma peça-chave, né? Principalmente pelo lado científico dele, né? Eu queria fazer um comentário, Marco, também em relação a isso, né? E lembrando que a gente está concluindo a parte de iluminação, né? E para acelerar a nossa
a nossa iluminação, nós temos que contar com todos os meios, e a ciência é um aliado fortíssimo, né, para que a gente consiga utilizar todos os recursos necessários à nossa iluminação, né, que é a proposta aqui dessa parte da filosofia, né. E Kardec, sem sombra de dúvida, quando ele traz à luz do mundo a ciência espírita, né, a gente entra num novo momento em humanidade, abre-se todas as possibilidades, inclusive ele diz, né, se a ciência mostrar alguma coisa diferente do que a doutrina espírita tem mostrado, vamos seguir a ciência, né, para que a gente não ficasse bitolado a dogmas ou a rigores no sentido de fanatismo, né, religioso, e notássemos que a religiosidade em nós é o verdadeiro sentido da palavra religare, né, ou seja, nos conectar com Deus, né, e não tem como nós nos conectarmos com Deus sem trabalhar o íntimo, mas nós não podemos deixar de lado a ciência e a filosofia, né, que nos auxiliam enquanto encarnados a analisar, a averiguar e a entender e a explicar tudo aquilo que nos rodeia, tudo que nos está à nossa volta, né? Não estamos mais na era do fenômeno para poder nos despertar, né? Essa época já passou, a gente já despertou. Agora vem a era do trabalho árduo, né? Que é da abnegação, da renúncia, né? Do esforço, né? Se tiver que dar 100 passos, vamos dar 100 passos, não vamos parar no 90, não vamos deixar o mundo nos desviar com facilidade daquele propósito real, que é a nossa iluminação, né, a custo de muito sacrifício, de muito suor, né, e como diz o Otávio, não é uma coisa fácil, mas ela é uma coisa necessária, e se é necessária é porque nós temos que passar. Então a gente, nada melhor do que começar agora, né, no momento oportuno. Pois dando continuidade, né, então, isso que eu falo, como eu falei, é uma opinião pessoal, não é? Mas há um tempo atrás, né, eu lembro de ter uma divisão muito clara sobre ciência e religião, ou seja, pessoas de ciência eram de ciência, e de religião eram religião. E outro era carola, outro era cientista, não se juntavam muito as duas coisas, né? E hoje em dia, cada vez mais e mais, a gente vê no próprio meio científico, né, por mais que seja alguém trabalhando com uma ciência exata, que trabalhe com método científico, não abrindo mão e não escondendo a sua crença também, né? Que é uma coisa que antigamente não se via muito, né? Então, tu quer falar, Éder, ou posso ir adiante? Não, eu fiquei pensando nisso que tu está falando, e eu estava lembrando da irmã Ila, né, que é aquela freirinha católica que esteve conosco aí, e é parceira do Boa Nova, enfim, a companheira de estudos aí aprofundados do Haroldo, e também dá uma baita mão para o Aloysio, né, no entendimento do estudo do Evangelho, né, e ela nos falando que ela teve hospedada aqui em casa, a gente conversando abertamente sobre essa questão da ciência, né, e ela dizendo que dentro do Vaticano tem lá bispos e pessoas dentro daquela hierarquia deles, né, estudando com afinco a ciência, né, com afinco. Então, é um tipo de teologia voltado para o aspecto científico, né. Então, eles estão pegando diversos aspectos da ciência, né, e estão indo a fundo, sem véu nenhum, né, deixando eles com toda a liberdade para trazer para a igreja, né, elementos que possam dar uma sustentação, né, para que eles possam fazer colocações, enfim, que a gente já sabe na doutrina espírita, né, ela mesma reconhece, a doutrina espírita tá muito adiantada, né, e o próprio Papa reconheceu isso lá nos anos 80, o João Paulo II, a gente sabe que a vida continua, mas a gente só não sabe como é que é,
né? Então, foi muito humilde. E para saber como é que eles estão largando esses cientistas católicos e para fazer essa investigação profunda, né? No mundo, assim, e alguns elementos que trazem para eles, a própria irmã ela diz, olha, isso aqui eu já conhecia da doutrina espírita, né? Vocês espíritas já tinham me trazido isso, né? Então eu fico muito feliz com essa abertura, né? Que antes não havia, né, Marco? Era tudo oculto para separar mesmo a ciência e a religião, porque a ciência poderia trazer à tona coisas que a igreja não gostaria, né? Porque, como a gente sabe, a igreja em si ela foi criada a partir, né, do homem, né, investido dessa religiosidade, né, que abraçou o imperialismo humano, né, para fazer um projeto pessoal de poder, né, e desvirtuou os propósitos da Igreja do Cristo, né. Pois é, essa palestra de hoje, o Marcelo Gleiser, né, ele foi contemplado ano passado com o prêmio Templeton, né, que é um prêmio dado para quem faz contribuições no campo da religiosidade em si, né? Só que ele é um agnóstico, ele mesmo falou, ele é agnóstico, ele não tem uma crença em Deus ou nada assim. Né? Então, mas para ver como que a ciência está se aproximando, né? Que um prêmio que a Madre Teresa de Calcutá recebeu, ele também recebeu, né? Por essas contribuições, né? É que nem o biógrafo do Chico, Marcel Sotomayor, ele não é espírita, ele não tem religião, ele é católico daquele, como ele mesmo fala, sou católico não praticante, né? Ou seja, não sou, né? Porque não aprofunda, né? Mas esse rapaz, ele é um dos melhores escritores sobre espiritismo. A biografia do Chico foi perfeita, né? Esse livro que ele escreve, né, sobre o véu de Ísis, cutucado pela Célia Diniz, que pediu para ele escrever esse livro, né, para desmistificar essa questão das psicografias, desses famosos médios aí, os poderosos que tinham, né, que herdaram o império do Chico, da mediunidade, absurdo, né, ele desmascarou tudo isso, né, e é uma das pessoas mais requisitadas no meio espírita para fazer lives hoje e para falar sobre espiritismo, um cara que não é vinculado ao movimento espírita, né, mas tem conhecimento profundo da nossa doutrina, né, e também dos problemas que qualquer escola religiosa pode ter, né. Otávio? Tem livros de boa aceitação que nos mostram que a ciência, em épocas bem distantes, lutou muito para ter um entendimento com o espiritismo, né? Então, ao momento que o progresso foi se fazendo presente, o progresso material, foram as descobertas científicas, isso aí já veio aproximando a ciência da religião espírita, né? E isso nos mostra que hoje, já na ciência, falar na ciência, na medicina, tem muitos cirurgiões que antes de um procedimento físico, eles procuram conhecer alguma coisa ligada ao espírito. E dessa busca, eles fazem eles fazem um sentido, não exatamente cumprindo aquilo ali que está contido na religião, mas já se busca, e eu acredito que bem acentuado ultimamente, o paralelo entre essas duas organizações, digamos assim. Era isso. Certo, obrigado, Otávio. Eu trouxe aqui também um texto aqui pelo que eu li, é um dos primeiros, vamos dizer, pesquisadores a buscar essa união, né, que é esse Ian Barbour, que ele é físico e teólogo, né, professor de física e religião no Carleton College, em Northfield, Minnesota, e ele propôs nessa obra aqui, que é a religião na era da ciência, né,
o que hoje é a clássica tipologia quádrupla de relações entre ciência e religião. Então ele classificou que essa relação ela possui 4 fases, né? Ela começa pelo conflito, depois passa para a independência, então o diálogo e depois a integração, né? Ou seja, o conflito é a primeira parte, né? Eu quero explicar pelo meu ponto de vista e tu quer explicar pelo teu ponto de vista. E assim ninguém se entende, né? Depois passa para a independência. Não, o que é independência? Não, a religião explica coisas de religião, né? E a ciência explica coisas de ciência, né? Então, tipo assim, cada um na sua. Tu fica na tua, eu fico na minha. Passando pelo diálogo, ou seja, começam a encontrar relações comuns, né, entre ciência e religião, e depois a integração, né, que é quando uma complementa a outra, né, que é justamente esse ponto que Kardec trouxe no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Pode falar, Cristian. Eu só queria trazer uma contribuição com relação à pesquisa também, não é? Porque se a gente está falando de religião e de ciência, também a área da pesquisa ela está inserida dentro disso, porque bem ou mal nós somos pesquisadores amadores, entre aspas, né, quando estudamos a doutrina. Mas também na área da pesquisa acadêmica, científica, até um tempo atrás se falava em interdisciplinaridade, em que a gente precisaria competências de ramos, de campos diferentes que se complementassem para levar a cabo um certo trabalho. Hoje em dia, no laboratório de pesquisa que eu faço parte, a gente já fala, já comenta em transdisciplinaridade, onde tu não consegue mais visualizar a fronteira de um campo de atuação versus a fronteira de outro campo de atuação, ou seja, um profissional, um pensador, ele vai ultrapassar essa fronteira, então ele vai ser um pouquinho, ele vai ser o que ele é formado, por exemplo, eu sou doutoranda em artes visuais, mas a minha graduação não é em artes visuais, é em desenho industrial. Então, eu tenho um pouquinho de cada coisa e assim eu vou me especializando de uma maneira diferente dos outros, mas eu preciso de uma outra área que me ajude, por exemplo, no meu caso específico, que é o da arquivologia, mas alguém da arquivologia que possa me ajudar, ele também tem que entender desse meu campo da arte. Então, essa transdisciplinaridade, eu vejo que ela é muito presente atualmente no nosso mundo contemporâneo, nesse contexto, e é fácil de enxergar nessa tipologia quádrupla aqui, que no momento em que a gente consegue transpor, né, esses 4 pontos de conflito, independência e diálogo, a gente se sobrepõe, né, e a gente une esforços e aí consegue não trabalhar de maneira paralela e sim de maneira unida. Então eu vejo bastante, que eu gosto de fazer essa associação, que em termos de sociedade, né, a gente está caminhando para um trabalho mais transdisciplinar, né, mais, entre aspas, assim, num linguajar mais coloquial, mais misturado, né, onde o Marco não é simplesmente um engenheiro eletricista, também um pesquisador agora do espiritismo, né, e que a gente vai nos moldando, e eu acredito que isso é bastante importante com relação ao nosso melhoramento, né, das 2 áreas, seria isso. Pode falar, Eder. Não, eu só queria reforçar ali quando Emmanuel fala, né, que a cristianização das almas humanas ainda não foi além das primeiras etapas. Então, agora, vamos falar do espiritismo, né? No espiritismo, agora que a gente está começando a abrir o debate interreligioso, o diálogo aqui dentro do quadro, né, para haver uma integração. E olha que isso assim tem que ser muito bem pautado, né? O Boa Nova levou chumbo grosso, nós apanhamos feio quando a gente trouxe a irmã Aila pela primeira vez aqui em Santa Maria, aliás, no Rio Grande do Sul, né?
quase que fomos linchados em praça pública porque permitimos uma freira católica, olha que absurdo, né? Usar uma tribuna de uma casa espírita para falar de evangelho. Isso é um absurdo, né? Então a gente foi, assim, apedrejado, surrado, né? Então, quando eu vejo a Cris falando de interdisciplinaridade, a ciência se misturando, eu vejo que a gente ainda está longe, a gente está nesses primeiros passos, né? A recém de fazer esse diálogo interreligioso para que haja uma integração, né? Então, quando eu vejo e olha que recebemos assim castigo, né, por ter trazido uma freira católica aqui para falar sobre teologia cristã, né, e para nos auxiliar a entender o evangelho, né. Então eu vejo que tem um longo caminho, mas o mais importante é que eu já vejo esse movimento, né, acontecendo em nós, de querer ouvir, de querer sentar junto com a ciência. Hoje de manhã eu e a Lucy paramos aqui em casa para ouvir a palestra do Gleiser aqui na universidade, né? Uma palestra extraordinária, dando excelentes elementos e sabendo a contribuição que se pode dar, né? Então é este sentido que a gente está trazendo, e o Boa Nova se torna vanguarda nesse aspecto, apesar de agora, né, no início, quando ela veio a primeira vez, nós apanhamos. Agora já estão simpáticos, né, a presença dela, como se fosse um monstro que viesse, né, acabar com a nossa doutrina, né. Então ainda tem um bom campo de ação pela frente, mas acho que os corações têm que estarem abertos e preparados, mano. Bem rapidinho, só para finalizar, então, amanhã inicia um evento aqui na universidade sobre transdisciplinaridade, amanhã, quarta e quinta de tarde, que são das ciências biológicas, tecnologia dos alimentos e das artes visuais, todos integrados num evento, mostrando a cooperação e que sim, essas áreas elas são compatíveis e podem trabalhar juntos. Então, assim a gente vai moldando o pensamento num campo e no outro, até que se chegue na religião, ou que saia da religião e se chegue em outros pontos. Então, toda controvérsia é produtiva na medida em que a gente faça pensar, né? É isso aí, Cris. É nessa humildade que a gente tem que caminhar, né? Sendo humildes, né? E percebendo na ciência tudo aquilo que ela pode fazer por nós, mas tem que ser humilde e não achar que a gente é dono da razão, é dono da verdade e que o espiritismo está acima, né? Muito pelo contrário. Se a gente for nesse sentido, a gente vai se dar mal. Eu trago aqui agora um exemplo, né, um exemplo prático dessa dicotomia, né, que existe, que é a questão, eu acho que é o que mais levanta, vamos dizer, debate entre os religiosos e os cientistas, né, que é a questão da origem da vida, ou evolução da vida no nosso planeta, né, que é o que a gente tem de vamos dizer, de mais concreto para analisar, né? Trazendo aqui a história de Adão e Eva, né? Do Gênesis, e a publicação do Charles Darwin, né? Falando sobre a origem das espécies. E se a gente analisa, né? Com um pensamento voltado só para um lado ou só para o outro lado, a gente entra no conflito, não é? Porque, por exemplo, se a gente analisar a Gênesis, literalmente o que está escrito ali, não tem vamos dizer, uma possibilidade científica daquilo acontecer, né? Mas agora, com o estudo aprofundado que a gente tem dessas obras, a gente sabe que a Gênesis é uma literatura, né? É um tipo de escrita da época, né? De uma maneira figurada, para representar coisas que as pessoas só poderiam entender daquela forma. Não adianta apresentar com toda a profundidade que deveria ter, né? Uma linguagem intuitiva, né, Marco? É como tu olhar um daqueles quadros que cada um tem que interpretar de forma intuitiva, né? E não ao pé da letra, como é, né? Lu, pode comentar, Lu. É só falando que no filme, e agora eu não lembro, eu quero ver se consigo anotar aqui, procurar, mas o filme da história dele mostra o conflito dele com a religião. É fantástico, é muito legal.
Depois eu procuro o nome e escrevo ali. Perfeito. Essa questão aqui, pessoal, daí eu trago assim agora um exemplo, né, de como que agora com as obras da doutrina espírita, principalmente, a gente tem uma outra visão, não é? Então eu trouxe aqui do livro A Caminho da Luz, né, do Chico, Psicografia de Emmanuel, falando sobre a vida organizada, as construções celulares. Né? Então, olha só como Emmanuel faz esse link, essa conexão que, em princípio, a gente não tinha, não é? Então, ele fala assim, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os ramos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Esse livro é magnífico, né? A Caminho da Luz. Ele traz aí um apanhado vamos dizer, a história do universo inteira, quase, né? Mas é muito interessante que ele traz a figura da religião, né? E a gente já vê o Cristo já não como uma divindade, né, como a Igreja Católica muitas vezes fazia referência como Cristo sendo Deus, alguma coisa do gênero, né, mas sim sendo um espírito crístico, vamos dizer, com uma evolução tamanha, né, capaz de fazer todo esse planejamento de uma engenharia genética, né, para um planeta que isso aí vai abarcar bilhões de anos de desenvolvimento, né? Então, vamos dizer, é um passinho à frente, né, que a gente dá nessa questão do diálogo até chegar a uma integração, não é, da ciência com a religião. E para finalizar aqui, né, o que eu trago também, na nossa física contemporânea, né, agora principalmente com o advento da física quântica e tudo mais, né, a gente está chegando num ponto da física que a ciência por si não consegue explicar totalmente, vamos dizer, as criações, a origem, principalmente, dos planetas, das galáxias e tudo mais, não é? Chegou um ponto em que não tem como, pela nossa ciência, nossa física, explicar a origem do universo, por exemplo, né? Muito se fala no Big Bang, né? Não, o universo surgiu do Big Bang, né? Mas o que gerou o Big Bang, né? O que existia antes do Big Bang? E, inclusive, na palestra hoje do Marcelo Gleiser, né? Ele comentou que a gente conhece muito a física newtoniana, né? A questão da atração dos corpos, né, que dependendo da massa eles se atraem, e essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso aí a gente estuda no colégio desde pequeno, né? Só que ele comentou que uma coisa que não é, vamos dizer, conhecida é que nas próprias publicações de Newton, ele coloca que
por exemplo, na lei de gravitação universal, né, que ele comenta que os planetas gravitam em torno de si, dependendo da massa e da distância e tudo mais, né? Só que depois ele comenta assim, mas a força inicial, né, o impulso inicial foi dado por Deus, né? Mas isso aí não é... Travou? E aí eu consigo falar, será? Acho que sim. Vocês me ouvem? Tá, o Marco travou, já chamei ele. Oi, travou lá, vem pra cá. Então, né, pessoal, falando ali de Newton, né, que ele trazia essa explicação a partir de Deus, né? E o próprio Marcelo, ele deu um exemplo que Laplace fez depois uma teoria explicando outras questões, acho que era das nebulosas, e ele apresentou para um rei lá, não, acho que era o rei da França, e o rei perguntou para ele, tá, mas e onde que entra Deus na tua teoria, né? E ele disse, não, eu não preciso de Deus, eu consegui explicar tudo por mim, né? E eu ria sozinho aqui, né? Porque eu lembro que depois Laplace foi um dos espíritos que ajudou Kardec na codificação, né? Se vocês pegarem a revista Espírita, tem vários textos de Laplace, né? Então, no final das contas, ele não abriu os olhos naquela existência, ele foi abrir depois, né? Da minha parte era isso, pessoal. O Otávio, o que quer falar ali, Marco? Tá, já posso passar para o Otávio. Bem rapidinho, nós sabemos que os grandes pintores, desde as épocas remanescentes até a presente, eles sempre pintaram os males, eles, digamos assim, entre aspas, o inferno, né? Por que eles nunca pintaram o céu e a imagem de Deus? Simplesmente porque eles eram o que eles conheciam. Como eles não conheciam os bens, a felicidade, nós não conhecemos, né, até então, né, aquela, assim, então, o que quer dizer? Eles pintaram os males do inferno porque eles não conheciam as belezas do céu. Essa é a frase certa. Era isso. Obrigado. Muito bem, Otávio. Bem poético aí, né? Extraordinário, Marco, a lembrança que tu trouxe aí isso mostra o quanto que a gente tem que estudar a revista espírita, né? E trazer sempre elementos dela para os estudos, né? Para ver a grandeza que tem, a organização, né? Do espírito de verdade em trazer essa revelação ao mundo, né? Isso só nos enche de alegria, né? Muito obrigado aí pelo estudo de hoje, né? E eu encerro com a tua fala inicial, Marco. Tô falando qual a novidade que perguntaram ao Chico, né? Na verdade foi um jovem, né? Um menino naquele arrobo da ciência, das novidades, né? Ele disse assim, Chico, já está tudo ultrapassado aí nesses 5 livros do Kardec aí, né? E o que tem de novidade aí? E aí o Chico respondeu que era o Evangelho, né? Ele disse, o Evangelho, Chico, lá no Evangelho tem até duelo. Ninguém vai duela hoje em dia, ninguém desafia outro, vai para a praça, né? Dá tanto espaço para tirar no outro, né? E aí o Emmanuel vem e assopra no Chico, diz, olha, diz para ele considerar os duelos mentais, né? Quantas vezes a gente fica duelando mentalmente com outra pessoa, né? Ou no trânsito, ou dentro de casa, ou com a esposa, ou com o filho, o marido, né? Esses duelos mentais, eles continuam, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que compreender essa grande novidade que torna para nós ainda desconhecidos, que é o Evangelho, né? Não no sentido de religiosidade, mas de atitude, né, moral, né? Que é o que o Evangelho nos impele aí, né? Porque o Espírito Crístico descer aqui, botar os pezinhos aqui na Terra, fazer tudo o que fez, mostrou assim de A a Z todas as possibilidades, né? E sai, assim como chegou, dando uma lição extraordinária para a humanidade, né? Mostrando um caminho totalmente novo, deixou todo mundo zonzo e tonto, né? Louco para começar a construção em si, né? Que a gente ainda
agora que começou a se dar por conta que é possível fazer esse movimento, né, interno. Né? Muito obrigado, Marco. Valeu. Na próxima segunda, então, a gente começa a evoluir, né? Já que nos iluminamos, agora a gente vai evoluir, tá? Aí a gente vai partir na próxima segunda do nosso slide, aquele que a Cris fez, né? Para a gente poder se situar dentro da filosofia, né? Para ver o que vamos iniciar, né? E para evoluir, a gente vai ver que a gente vai ter que passar pela dor, pela aprovação, né? Pela virtude, né? E assim vai, né? Tem bastante coisa para a gente estudar aí nessa outra parte agora, falando sobre a evolução, né? Então, agradeço a presença de todos os que tiveram na primeira parte, convido para ficarem conosco, aqueles